Professor, o que são marcadores de dano tecidual? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Olha que interessante. As células do corpo humano, elas têm uma capacidade extremamente grande de fazer um processo chamado de autorregeneração. O que é a autorregeneração? Significa o seguinte, significa que essas células, ao longo das semanas e dos meses, elas podem sofrer diversas lesões na sua estrutura, desde a estrutura das membranas até as estruturas das organelas internas, por exemplo, estrutura da mitocôndria, as membranas das mitocôndrias, o retículo endoplasmático, as proteínas contráteis, como actina e miosina no caso da célula muscular. Então essas células, elas podem sofrer diferentes tipos de lesões. E é claro, quando você lesiona uma célula ou uma estrutura celular, é necessário que essa célula ela consiga se autorreparar. Então todo dia você vai ter lesão estrutural nas células e todo dia você tem o processo de reparação proteica dessas estruturas. Isso é natural. Enquanto você é jovem, essa capacidade é muito rápida e conforme a gente envelhece, a gente vai diminuindo esta capacidade. Então, essa capacidade que você tem nas células de ela sofrer danos na estrutura e de se autorregenerar, isso pode acontecer em várias células do corpo humano, por exemplo, nas células do fígado, por exemplo, nas células cerebrais, por exemplo, na célula óssea, por exemplo, nas células do coração e também nas células do músculo esquelético. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é natural as células sofrerem danos na sua estrutura e é natural elas se autorregenerarem e assim a gente vai vivendo. Mas quais são os fatores que contribuem ou que aceleram esse dano nas estruturas celulares de vários órgãos do corpo? São basicamente 4 fatores. Primeiro deles, envelhecer. Envelhecer significa que você vai aumentar a capacidade de dano tecidual e vai diminuir a capacidade de regeneração tecidual. Basta você olhar, por exemplo, para a massa óssea ou para a massa muscular de uma pessoa mais idosa, né? Por que a pessoa mais idosa ela perde massa óssea e perde massa muscular? Porque a idade, né, vai fazendo com que ela tenha mais danos musculares na estrutura muscular e a capacidade de regeneração ela é mais lenta, consequentemente ela vai perder massa muscular. Então, envelhecimento é um fator. Segundo fator, dieta. Por quê? Porque para você regenerar estrutura proteica das células é necessário que você forneça matéria-prima para isso. E a matéria-prima são os aminoácidos, são os carboidratos, as gorduras, os minerais e também as vitaminas. Então se, por exemplo, vamos imaginar que eu não sou um idoso, mas eu entrei num plano de dieta extremamente restrito para emagrecer. Então por que eu vou perder estrutura muscular nesse emagrecimento? Olha, quem faz dieta restritiva, de cada 1 kg de peso que você perde, aproximadamente metade disso é de massa muscular. Por que você perde massa muscular? Porque eu deixei de fornecer carboidrato, deixei de fornecer proteína, deixei de fornecer gordura, deixei de fornecer sais minerais e vitaminas na quantidade ideal para essa célula muscular se autorregenerar. Então, dieta é um fator também. Segundo, a presença de doenças. Então, por exemplo, se você tem câncer, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem artrose, por exemplo, são doenças que aceleram o dano tecidual. E por último, a sobrecarga de exercício. É isso mesmo que você ouviu. O treino que você aplica nos seus alunos pode e vai acelerar o processo de dano muscular. Então, olha que interessante. Vamos pensar no músculo como um todo, beleza? Qual que é o nome da célula dos músculos esqueléticos? Sarcômero. Se a gente pegar um livro de fisiologia, você vai ver que o sarcômero ele é como se fosse um quadradinho assim, meio retangular, certo? Então aqui você tem as membranas do sarcômero, lembrando que essas membranas, né, que dividem os sarcômeros aqui na vertical, é a famosa linha Z, e estas linhas Z são formadas por várias proteínas. Por exemplo, tem uma proteína aqui nessa membrana chamada actinina alfa, que é uma proteína que dá
resistência a essas membranas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um indivíduo mais idoso, um indivíduo que está fazendo dieta restritiva, um indivíduo com alguma doença, ou até um indivíduo que está treinando, né? O que vai acontecer nessa estrutura do sarcômero? Pode acontecer duas coisas. Primeira delas, você vai ter mudança estrutural nas membranas dos sarcômeros. E essas mudanças estruturais podem acontecer de duas formas. Primeira delas, você pode ter uma alteração na estrutura, porém sem o rompimento da membrana, que é o que está aqui em vermelhinho, beleza? Então veja, olha a diferença desta membrana e dessa membrana depois, por exemplo, de uma sessão de treino resistido na musculação, por exemplo. Então, houve uma lesão tecidual, que houve mudança estrutural, e aí depois no processo de recuperação o seu músculo vai conseguir recuperar isso aqui. E aí o seu músculo vai trabalhar então para recuperar esta membrana aqui, acumulando uma quantidade maior de proteína aqui, para que eu consiga resistir à sobrecarga de treino numa próxima sessão de treino. Ou pode acontecer uma segunda mudança estrutural, que é o rompimento da membrana. Então, além de mudar a estrutura, ela pode romper. E quando tem o rompimento dessa membrana, óbvio que o processo de recuperação ele vai ser um pouco mais longo, mas gradativamente a tua fisiologia muscular vai começar a reconstruir aqui essa membrana do sarcômero. Então, a pergunta é a seguinte: como que o médico, o nutricionista e como que você que é profissional de educação física pode entender a magnitude desse processo de dano tecidual? Através daquilo que nós chamamos de substâncias marcadoras de lesão tecidual. E essa lesão tecidual, ela não acontece apenas no músculo esquelético, ela pode acontecer, ó, no fígado, nas células do fígado, que são os hepatócitos, certo? Pode acontecer nas células do coração, que são os miócitos, pode acontecer na célula cerebral, que são os neurônios, que você conhece, certo? Pode acontecer nas células musculares, que são os sarcômeros, pode acontecer nas células ósseas e, portanto, a lesão tecidual não é algo que acontece apenas no músculo, é algo que vai acontecer no cérebro, no miocárdio, que vai acontecer no fígado, que vai acontecer na célula óssea, e esses marcadores de dano tecidual, em geral, são substâncias conhecidas como enzimas. Professor, por que enzimas? Porque, veja só, as enzimas, né? Então, um exemplo de enzimas, você tem a glicogênio sintetase, glicogênio fosforilase, lactato desidrogenase, creatina quinase. As enzimas são substâncias proteicas que aceleram as reações químicas e as enzimas, elas ficam dentro dessas células. Portanto, quando você tem principalmente o rompimento das membranas, o que acontece? Essas enzimas, elas extravasam, elas vazam para o sangue. E aí, através de um exame de sangue, a gente conseguiria detectar algumas enzimas no sangue. De acordo com a quantidade que nós temos dessas enzimas no sangue, a gente conseguiria avaliar qual é a extensão desse dano tecidual, ou no fígado, ou no músculo, ou no cérebro, ou no miocárdio. E aí, olha que interessante, existem vários marcadores. 3 marcadores são considerados os principais, que são 3 enzimas. Primeira é a enzima CPK, que é chamada de creatina fosfoquinase, que está ligado lá ao processo do metabolismo anaeróbico alático. A enzima LDH, que é a enzima chamada lactato desidrogenase, que está ligada à conversão de piruvato para lactato, portanto do metabolismo anaeróbico lático, e a enzima aspartato aminotransferase, que tem a sigla AST. Então, se a gente fizer um exame de sangue no seu atleta, no seu aluno, e aparecer quantidades elevadas dessas 3 enzimas, isso acaba indicando uma maior extensão de dano tecidual. Então, por exemplo, se você pegar o jogador de futebol, isso é muito comum usar no jogador de futebol. Se você pegar o jogador de futebol, ele jogou hoje, beleza? Amanhã ele passa lá no clube e lá no clube vai fazer o treino regenerativo, mas antes de fazer o treino regenerativo ele passa na sala do médico. E o médico vai roubar uma gotinha de sangue da pontinha do dedo do atleta. E com essa gotinha de sangue o médico vai quantificar
o quanto que tem de creatina fosfoquinase no sangue. Se o nível for muito elevado, significa que o jogo do dia anterior foi muito estressivo para o músculo daquele indivíduo. Se não tiver tanta creatina fosfoquinase no sangue, significa que o jogo não foi tão estressivo fisiologicamente falando para aquele atleta, beleza? Agora, uma coisa importante que talvez não dê tempo de falar nesse vídeo, mas eu preciso falar. Como é que a gente sabe se o dano tecidual está acontecendo especificamente no fígado, especificamente no coração, ou especificamente no cérebro, ou especificamente no músculo? Ah, dá para saber. Por quê? Porque quando a gente faz a dosagem sanguínea de CPK e principalmente de LDH, existem tipos específicos de LDH. Por exemplo, o LDH tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. A creatina quinase tem o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, dependendo da quantidade e do tipo da enzima que tem no sangue, a gente vai dizer, a lesão tecidual desse indivíduo foi maior no fígado. A lesão tecidual desse indivíduo foi maior no coração. Por exemplo, ó, não tem doenças aqui? Hoje os médicos avaliam, por exemplo, infarto ou o grau de consequências do infarto no miocárdio através de enzimas, através de creatina quinase específica no coração, por exemplo, através de troponina no coração, por exemplo. Então, você que tem subclasses de enzimas e cada subclasse é normal você encontrar em maiores quantidades em determinado órgão. E a partir dessas subunidades enzimáticas, a quantidade que a gente vê no sangue, a gente também pode especificar se o dano foi mais em um órgão ou em um outro. Beleza? Ó, quer saber mais sobre dano tecidual muscular exercício? Cara, adquira agora o curso Masterclass Fisiologia do Exercício. Lá eu te ensino a pensar a fisiologia do exercício a partir do treinamento. E vai te ajudar a entender melhor a fisiologia do exercício e como aplicar isso no treinamento. Então tem o link na descrição do vídeo. Clica lá para você conhecer melhor esse curso que vai ajudar você a se tornar referência na fisiologia do exercício na sua cidade, na sua região. Beleza? Então gostou desse vídeo? Cara, deixa o like, compartilha, para você não custa nada e para mim vai ajudar bastante aqui no canal. Se você não está inscrito, faça sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada, beleza? Beijo no coração, tamo junto e até o próximo vídeo.